A alma é essa partícula da essência divina projetada no mundo material, que habita em nós e constitui o que essencialmente somos nos diferentes estágios de nossa evolução, por meio das sucessivas existências, tanto encarnados quanto libertos da vestimenta física. A verdadeira finalidade dessa evolução a que todos estamos submetidos é o aperfeiçoamento de cada um ao seu turno, através da prática das virtudes preconizadas pelo Mestre Jesus. Esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, mais um capítulo. Nós estamos no capítulo 9, Evolução e Finalidade da Alma. A caracterização de hoje não quer dizer que nós vamos evoluir para Papai Noel. Mas é porque esse vídeo está sendo gravado dia 26 de dezembro, isso mesmo. Dia 26 de dezembro de 2020, não sei quando que você vai assistir esse vídeo. E eu decidi fazer esse vídeo um pouco mais light de produção, vamos dizer assim. Eu confesso que eu fiquei um pouco traumatizada com a última caracterização. Assim, eu adorei me vestir de Chapolina prateada, mas até aquele vídeo eu não tinha gastado nada com caracterização. Conseguia uma roupa com alguém, pedia um chapeuzinho para alguém e assim ia. Montava coisa aqui em casa mesmo. E com a caracterização passada, não vou entrar em detalhes aqui de quanto que foi a meia. Eu só precisei comprar a meia vermelha. E era uma meia assim super sensual. Achei que eu ia sensualizar com a meia depois. Vocês não há de crer que a meia rasgou na hora que eu tava vestindo ela. E assim, nem me atentei pra unha. Eu nunca fui de usar unha muito grande das vezes que eu tive que vestir meia pra formatura e casamento de família, né? E ultimamente eu tenho usado unha um pouquinho maior. Aí na hora que eu tava ajustando assim, a pessoa tá um pouquinho gordinha, né? A perna tá um pouco gorda. E o trem rasgou. Oxi, pensa numa pessoa que ficou brava. Fui eu. Fiquei brava com o negócio. Tá até ali guardado que eu falei assim, não, eu preciso usar isso mais uma vez, não é possível. Brincadeiras à parte, eu sou a Tamires Cortar e faço a produção desses vídeos do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, numa série chamada Ressignificando o Movimento através da Espiritualidade Científica. E cada vídeo eu faço uma caracterização com relação ao tema para tornar a temática mais leve, um por mim mesma, porque eu sou muito rígida nesses contextos, trazer a questão da brincadeira para essa temática de espiritualidade, de alma. E hoje vocês vão ouvir um pouco mais de barulho, tá, gente? Eu vou colocar esse vídeo amanhã. Tô gravando de noite, são 21h03. Eu vou colocar esse vídeo amanhã sem edição nenhuma. Vai ser a primeira vez que eu não vou colocar edição nos vídeos. E eu vou explicar por quê, porque isso pode ajudá-lo em alguma coisa na sua vida. Sou eu mesma que gravo esses vídeos, que edito no próprio celular, uso o programa de edição no celular. Geralmente eu gravo sábado de manhã, passo o sábado inteiro editando para estar no ar domingo. Nos últimos eu dei uma enroladinha na minha edição e foi sair tipo domingo à noite. E essa semana eu fiquei assim na dúvida se eu gravaria no sábado após o Natal e no sábado que vem após o Ano Novo. E assim, nesses dias a gente tá mais envolvido com família, né? E eu até hoje, sinceramente, eu tava na dúvida se eu ia gravar ou não. Mas eu me lembrei de um vídeo do Denis Soares, que é uma pessoa que faz músicas e faz a divulgação da doutrina espírita também através das músicas dele.
E teve uma entrevista que ele estava dando sobre os trabalhos que ele já fez com a música, os shows. E é uma entrevista feita por jovens, então bem descolada, e perguntaram para ele assim: conta pra gente as histórias de coisas que já deram errado nas viagens, dos empecilhos e tudo mais. E ele falou bem assim: olha, sinceramente, eu não tive muitos imprevistos, não, de todos os shows que eu tive que fazer, mas é porque eu tenho a seguinte teoria: que a espiritualidade sabe das dificuldades que eu tenho e que se tivesse muito imprevisto eu não ia dar continuidade no trabalho. Gente, pensa numa pessoa que se identificou com essa fala do Denis. Então, assim, eu sou uma pessoa que, por diversos motivos, eu quero deixar os trabalhos que eu assumo. Pode parecer que não, você pode até estar surpreso de estar me ouvindo dizer isso, mas é verdade. E aí eu fiquei pensando assim: se eu deixar de gravar um dia, vai ser motivo para a espiritualidade, ó, que não quer me ver nesse trabalho, já abrir porta. Então eu já tive outros finais de semana aí que eu fiquei assim: ai, será que eu gravo hoje? Vou deixar passar só um final de semana. É bem assim que a gente começa, né? Vou deixar passar só um final de semana. Não, mas eu aviso aqui o pessoal que Natal e Ano Novo, a gente entra de recesso. E, gente, tá tudo bem fazer recesso, tá tudo bem ficar um final de semana sem fazer, mas eu fico olhando na minha intimidade. Se eu fizer isso, vai ser uma abertura, uma brecha que eu vou dar para eu poder arrumar qualquer justificativa de não de não continuar com esse projeto. Então eu estou gravando esse vídeo no sábado à noite mesmo. Tive meus empecilhos durante o dia de hoje, que já era para ter gravado cedo, não gravei. E eu falei para mim mesma: eu não vou deixar de fazer só porque tá de noite ou se eu tiver que gastar muito tempo para editar. Então eu vou colocar com os bastidores mesmo para vocês, que geralmente eu gravo cedinho para não ter esse tipo de barulho, ou quando tem eu vou lá e edito. Então hoje qualquer coisa que aparecer vai aparecer para vocês mesmo. Ou erro aqui meu de tempo de demorar, de procurar referência, vai aparecer tudo para vocês, eu não vou cortar nada. E eu tô aproveitando para fazer isso dessa vez porque esse capítulo, ele é bem enxutinho, ele é bem menorzinho em comparação aos outros e ele tem bem menos referências. Eu vou até trazer algumas referências de fora aqui, vou falar para vocês. Então, o que vocês não entenderem, comenta aqui, por favor, porque eu não vou colocar nome das referências igual eu coloco das outras vezes. Esse vídeo vai cru mesmo de edição e a caracterização é só chapeuzinho de Natal, por conta do Natal. Desse vídeo está sendo gravado dia 26 de dezembro, tá bom? E eu vou aproveitar também, como esse vídeo vai ser mais enxuto, talvez até nem fique porque eu tô colocando mais coisa, né? Mas o capítulo ele é mais enxuto. Eu vou aproveitar para fazer uma retrospectiva aqui de onde nós estamos, o que nós já passamos. Para você que não assistiu nenhum vídeo, ou para você que já assistiu, vamos relembrar, né? Tem um vídeo introdutório aqui nessa pasta, ressignificando o movimento através da espiritualidade científica, com o objetivo de explicar por que eu tomei a decisão de começar a gravar esses vídeos para compartilhar com vocês o meu estudo. Então, esse vídeo introdutório, lembrando, ele não fala de nenhum capítulo desse livro. São referências minhas, dos meus estudos, do porquê que eu decidi fazer e explicando como que eu levaria esse estudo e sugerindo para você como que você poderia levar também. Aí depois tivemos o primeiro capítulo, que foi a evolução do pensamento. E aí eu estava com uma caracterização mais infantil, falando sobre a relação da criança com a evolução do pensamento e como nós já passamos por diversos problemas aí religiosos, científicos, e hoje a gente consegue evoluir, perceber que a gente evoluiu, né? Segundo capítulo, o critério da doutrina dos espíritos para a terra de regeneração. Então, falou-se muito da questão de como a codificação que Kardec trouxe aí dos espíritos, ela é bem criteriosa e dá para a gente perceber a seriedade das informações. Eu percebo que muitas pessoas que criticam, só criticam porque não aprofundaram nos estudos. Dificilmente são as pessoas que criticam depois de ter aprofundado. Terceiro capítulo foi o problema do ser. Então,
quantos problemas nós passamos no dia a dia porque a gente não entende que ser é esse, o que tem dentro de nós. E hoje a gente vai falar um pouquinho que é sobre a questão da alma, né? Da evolução e finalidade da alma, que é o capítulo de hoje. E foi por entender o meu ser que eu estou aqui gravando, mesmo sábado à noite, e vou colocar o vídeo para vocês sem edição, porque eu não quero abrir brecha para as dificuldades que eu sei que eu tenho de querer desistir dos processos. Quarto capítulo, a personalidade integral. Então, nesse capítulo da personalidade integral, a gente falou das pessoas que são consideradas bipolares, né? Das nossas personalidades que vêm de outras vidas. A personalidade que nós temos hoje, ela é só a pontinha do iceberg, ela é formada por várias outras. E se você for uma pessoa observadora, você vai perceber no decorrer da sua vida quais são os sinais de outras personalidades que você já carregou no decorrer das existências. Capítulo 5, a alma e os seus diferentes estados de sono. Então aqui entra em informações mais interessantes para quem está assistindo, que são aquelas coisas que a gente passa no dia a dia, né? Sonho, como funcionam os sonhos, qual a finalidade dos sonhos. Capítulo 6, desprendimento, exteriorização e projeções telepáticas. Nesse capítulo 6 que teve o sonho de Descartes, que eu nunca tinha ouvido falar, mesmo nascendo em berço espírita, mesmo aprofundando em estudos, e eu fui perguntar para pessoas que eu conhecia de que tinha estudos há muito tempo da doutrina espírita e também não tinha ouvido falar. Só uma pessoa que eu conheço que já tinha ouvido falar nesse sonho de Descartes, a não ser uma outra pessoa que eu perguntei que é da área da filosofia, estudante de filosofia, aí ele já tinha ouvido, né? Mas da doutrina espírita não. Então eu fiz um vídeo especificamente do sonho de Descartes. Então o que eu fiz? No capítulo 6, tem parte 1 do capítulo 6, dessas projeções telepáticas. Então o assunto de telepatia ele é bem vasto. E como eu já estou ouvindo falar de telepatia por outras pessoas, eu decidi fazer ele em 2 partes para ele ficar mais aprofundadinho, para vocês perceberem como a telepatia ela está próxima de nós, ela está próxima de acontecer, ela já dá seus sinais, mas a gente vai aprofundar muito nela nas próximas décadas, podemos dizer assim. E eu fiz um vídeo especificamente do sonho de Leon Denis. Desculpa, não vai ter correção, vai aparecer isso aqui para vocês, né? Eu fiz um vídeo especificamente do sonho de Descartes. Então eu não estou caracterizada, porque era para esse vídeo, vamos dizer assim, chegar para mais pessoas, porque ele é um conteúdo muito importante. E eu sei que existe um preconceito com as caracterizações que eu faço, de brincadeira, de levar para o infantil. A minha mãe mesmo é uma delas que tem preconceito. Então eu sei que muitas pessoas não veriam esse vídeo do sonho de Descartes se alguém tivesse como uma caracterização. Então fiz um vídeo sem caracterização e depois fiz a segunda parte dos projeções telepáticas. O capítulo 7 foi manifestações após a morte. Como que acontece as manifestações para as pessoas verem. Ai, gente, difícil a conjugação das palavras aqui. Quando que o espírito aparece para todo mundo? Quando que o espírito aparece só para um médium, tem mediunidade ostensiva e assim por diante. A ideia de fantasma que a gente tem, né? Eu tentei me vestir de fantasma, não sei se deu muito certo, mas eu tentei passar a ideia de fantasma. Os estados vibratórios da alma, que está relacionado à memória, que foi o nosso capítulo passado, capítulo 8. A relação com a nossa memória, que aí eu trouxe a chapolina prateada. A gente tem memórias aí do chapolim colorado, que nos salva dos problemas. E o capítulo de hoje, evolução e finalidade da alma. Que aí eu trouxe aqui esses 2 parágrafos que fala da alma, essa partícula de essência divina, né? Projetada no mundo material. Já tem alguns estudos buscando essa definição da alma pela ciência, vou trazer um deles hoje, e ele não está citado aqui no livro, só para deixar claro
E eu não fiz isso desde os primeiros capítulos, peço desculpa mais uma vez, mas agora eu tenho buscado fazer em todos, de agradecer aqui pessoalmente. Pessoalmente é eu, né? Não precisa ser assim. Pessoalmente no vídeo. Agradecer cada uma das pessoas que escreveram esses capítulos, porque é um trabalho danado, né? Então, Carlos Eduardo Actiolo, eu não sei se é assim que fala, porque escreve com 2 Cs, mas acho que é. Actiolo Durgante. Durgante. A letra é uma letra mais, assim, histórica. Aí ela fica mais desenhada. Não sei se eu tô falando certo. Tem o nome deles aqui no início. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Carlos Eduardo Actiolo Durgante. Eu acho que é isso, tá, gente? Então fica aí os meus agradecimentos a você, Carlos, pelo tempo disponibilizado para fazer esse trabalho. Então, essa referência da alma que eu vou trazer não tá nesse capítulo. Fui eu que busquei mesmo por conta dos estudos que eu já assisti do Décio Iandoli, que fala... Mas tem uma referência aqui do Décio Iandoli, do livro dele, da alma ao corpo físico. E aí, desses estudos, eu busquei ali uma referência. Nesse capítulo, eles trazem a referência do Pentateuco de Kardec. Quando eu falo, só mais uma vez, gente, reforçando isso, Pentateuco de Kardec, é para não ficar falando uma frase muito grande, que é que o Kardec codificou através dos espíritos, mas tem ali a opinião de Kardec, que é menor parte. Na maior parcela, as informações vêm dos espíritos e não é só um espírito. Tudo bem? Então, traz do Pentateuco de Kardec que após a alma, desde a hora que a alma caiu na matéria, ela precisou passar por vias escuras, revestir formas, animar organismos que deixava ao sair de cada existência, como se faz com o vestuário inútil. Através dessa referência de Leon Denis, eles puxam a referência de Kardec, que fala sobre os reinos que nós temos conhecimento no planeta Terra, que é o reino mineral, vegetal, animal, hominal. E essa referência, ela faz referência com o espírito de sequência das leis da natureza, que do átomo ao arcanjo, eu já fiz essa referência aqui, do átomo ao arcanjo vai seguir as mesmas leis. Então, o que os espíritos nos trouxeram na codificação através de Kardec é que antes de nós nos tornarmos espíritos individualizados, o princípio inteligente do espírito estagiou nesses reinos. Então, estagiou nos reinos mineral, vegetal, animal e hominal. E quanto mais a gente aprofunda nas características que a gente tem no corpo físico, nas leis que são muito semelhantes, as nossas leis biológicas são muito semelhantes às dos animais, a nossa lei de atração das células existe no mineral. Então a gente vai vendo uma concatenação de leis do átomo ao arcanjo. Então, antes de chegar a se tornar alma, espírito, passou pelos 4 reinos. E é importante a gente relembrar aqui também a definição de alma que Kardec traz no Pentateuco, que é alma encarnado. Não é alma encarnado, né? Para a gente diferenciar, espírito é quando está desencarnado, espírito e perispírito. E alma é quando está encarnado, está junto com o corpo físico. Então, toda vez que fala alma é porque está na veste do corpo físico. E espírito é porque está desencarnado. Mas quando a gente está no corpo físico, encarnado, todos nós temos espírito. Só diferencia a nomenclatura, que é quando está encarnado. Tudo bem? Se tiver dúvida, pode colocar no comentário aqui que eu te ajudo a entender melhor.
E aí, a finalidade aqui do capítulo é trazer essa finalidade da alma. Como que ocorre essa evolução da alma? Então, antes de nos tornarmos alma, espírito, a gente estagiou no princípio inteligente, no mineral, no animal, no vegetal, no animal e no nominal. Então, não foi você que foi um bicho, que foi uma pedra. Foi o princípio inteligente antes do espírito. Isso é algo muito complexo para explicar. Se você quiser estudar mais, sugiro acompanhar estudos da doutrina dos espíritos através do Pentateuco, de Kardec, para você entender um pouquinho melhor. E o Décio Yandoli, que é uma referência que aparece nesse capítulo, ele fala muito disso. Mas se você quiser pesquisar também palestras sobre a alma, sobre princípio inteligente, com o Décio Yandoli no YouTube, que tem diversas. Tem o livro dele também, Da Alma ao Corpo Físico. Tem mais um outro livro que agora eu não lembro qual é, mas ele fala muito sobre isso. Então, quando a gente vai percebendo esse espírito de sequência que tem na natureza, do átomo ao arcanjo, eu me lembrei de um estudo do Haroldo, de uma das aulas do Haroldo, do curso de Gênesis, que está no YouTube. Se você quiser procurar também, é gratuito, está lá disponível. Que ele fala da importância da gente estudar o Velho Testamento. Ele está o tempo todo falando dessa importância de estudar o Velho Testamento, mas nessa aula especificamente ele dá uma retomada nisso. E eu vi uma correlação muito interessante dessa aula com a nossa saúde, que como esse estudo aqui é para a gente buscar ressignificar o que a gente faz no dia a dia e a nossa busca pela saúde, eu fiz uma correlação bem interessante para mim, né? Interessante para minha cabeça, não sei se vai ser para vocês. Bem interessante com as pessoas que passaram na nossa vida. Então, Haroldo ele faz uma correlação nessa aula, que é a aula 29 do estudo de Gênesis, se você quiser procurar lá, coloca Gênesis, Haroldo, aula 29. Ele fala para a gente não se apegar apenas aos textos que foram as pessoas que publicaram os textos ou as pessoas que estavam envolvidas nos textos sagrados. Então, às vezes a gente se apega apenas aos textos do Velho Testamento, que são os 5 livros ali mais conhecidos da Torá. E além desses textos, tiveram muitos outros textos, além desses 5 livros da Torá. Da mesma forma acontece com o Novo Testamento. Além dos livros do Novo Testamento, tiveram pessoas que vieram antes do Novo Testamento, tipo Sócrates, Platão, foram os precursores do cristianismo. Para entender um pouco do cristianismo, é bem interessante você estudar Sócrates e Platão. Além dos livros do Novo Testamento, tiveram escrituras depois que antecederam a codificação da doutrina dos espíritos, que eu trouxe aqui, por exemplo, como Descartes e o sonho de Descartes, que tem correlação com o Pentateuco. Então, olha como tem uma teia toda entrelaçada. Gente, eu tô de fone hoje porque, como eu sabia que ia ter mais barulhos, o som ficava mais próximo. E geralmente eu gravo lá no fundo, que não tem ar-condicionado, fica só o barulho dos passarinhos. O barulho do ar-condicionado também ficou muito alto. Mas eu acho que vai pegar algumas coisas, é só para ficar mais próximo aqui mesmo da boca. Me perdi, porque eu fiquei pensando assim, por que eu coloquei o fone no ouvido então, né? Não tem necessidade, mas tudo bem, agora deixa aqui que eu me acostumei com ele. Pra quem não sabe, eu tenho problema de audição e às vezes algumas alterações eu só escuto 50% desse lado aqui. Algumas alterações de som assim me incomoda. Tava falando da teia. E aí é interessante a gente ver essa teia de concatenação de coisas do átomo ao arcanjo, a gente vai ter a mesma evolução, né? Então, como as informações vão se encadeando. E isso é de extrema importância para você que está buscando qualidade de vida, para você que está buscando entender as suas dores, que ser é esse? Quando a gente começa a querer saber de onde vêm as nossas dores, é muito difícil a gente não ir para o lado espiritual. É muito difícil a gente não querer entender a alma. Então, para você que está buscando entender melhor as suas dores, por que o mundo passa por tantas doenças, por tantas dores, você vai precisar
pelo menos até onde os meus estudos foram, tá? Existem várias metodologias, várias formas de estudar. Pelo menos até onde meus estudos foram, você vai precisar enxergar onde você está inserido. Enxergar os seus familiares, enxergar os seus amigos, porque aí você vai percebendo quais as características que os seus familiares contêm que tem relação com as suas características. Vamos ver se vocês vão conseguir pegar a ideia. Se ficar muito complexo, vocês podem comentar. Se não ficar também, vocês podem comentar o que vocês quiserem aqui embaixo. Mas comenta aqui se você achou complexo de entender. Aonde que eu estou querendo chegar? Da mesma forma que existe um espírito de sequência das escrituras sagradas para a gente nos aproximar de Deus, porque essa é a intenção, estreitar o nosso relacionamento com Deus, que antes já foi estreito e a gente decidiu separar, quando a gente decidiu fazer do nosso jeito. Da mesma forma, existe uma relação com as pessoas que você já se aproximou nessa vida. A gente não se aproxima das pessoas por um acaso. Tem um porquê nisso. Então, por que eu vim nessa família? São perguntas interessantes para fazer. E em falar nisso, eu vou deixar umas perguntas para vocês responderem no final do vídeo de hoje, tá? Por que eu vim nessa família? Por que eu tenho os amigos que eu tenho hoje? Quais as características que eles têm que influenciam na pessoa que eu sou hoje, que me ajudam ou atrapalham? E quais as características que eu tenho que influenciam nas pessoas que estão à minha volta? Quais os meus medos, quais os meus problemas que fazem com que o meu meio que eu estou inserido seja do jeito que está? E essas ideias têm muita correlação também com o livro Limite Zero, do Joe Vitale, que fala da história do Ho Oponopono. Porque tem muita... E Joe Vitale, ele cita Jesus também no livro dele. Agora eu já não sei mais se é o próprio Joe Vitale ou se é o médico havaiano Dr. Henlen que cita Jesus. Que ele está o tempo todo citando o Dr. Henlen, nem sei mais quem fala de Jesus lá. E essa questão de que o reino de Deus ele está dentro de nós. Então, se o seu ambiente está bom, é porque dentro de você está bom. Se o seu ambiente está ruim, é porque dentro de você está ruim também. Então, se você quer entender melhor as suas dores, as suas doenças, olha para o seu ambiente. Quais as características que você está percebendo do seu ambiente que tem dentro de você? Se você está achando que alguém fora de você deve ser corrigido, deve ser alterado, corrija o problema dessa pessoa que tem dentro de você. Porque sempre vai ter. E é isso que Haroldo está trazendo nessa aula 29 com relação às escrituras sagradas. A correlação do Velho Testamento com o Novo Testamento para eu entender Kardec, para eu me entender e entender a minha relação com Deus. A concatenação dessas informações. Quando eu estou questionando demais o meu ambiente externo, eu estou questionando Deus. Eu estou questionando a providência divina que me colocou aqui desta forma com as pessoas que têm ao meu redor. Você já deve ter passado por muitas coisas na sua vida que te tirou de situações que hoje você já não precisa mais. Um afastamento de família, um relacionamento que já não precisa mais. Mas isso quer dizer que você vai se afastar de todo mundo que te faz mal? Não, você vai curar dentro de você o que te faz mal. Às vezes você vai se afastar, às vezes nem precisa esse afastamento. Você vai percebendo isso. Que alguns afastamentos você fez e depois você se aproximou de novo. Isso é interessante perceber. Para que você entenda as suas dores, problema do ser, do destino e da dor, né? E a gente vai alcançando essa evolução da alma. A gente vai conseguindo trabalhar dentro de nós as nossas dificuldades.
alcançando cada vez mais patamares elevados de consciência, de entender dentro de mim o que dói, entender os meus medos, o que me dificulta de avançar, porque isso vai causar os sintomas de dores, isso vai causar os sintomas de doença. E eu escuto muitas pessoas falando que, mas é sadomasoquismo, essa história de que a dor é útil, de que eu preciso passar por dor para crescer. Assim, talvez, se a gente não tivesse se afastado de Deus lá atrás, teria menos dores. Isso é o que a espiritualidade nos passa. Mas eu não tenho como saber esse caminho porque eu não trilhei ele. Se eu estou atualmente no mundo de provas e expiações e estou passando por dores, é porque eu trilhei um caminho que causei dor lá atrás. Se Deus é infinitamente justo e bom, eu não estaria passando por dor hoje se eu não precisasse. Então Deus é punitivo. Não. Ele te dá ferramentas para você crescer. Já dei vários exemplos aqui com relação às crianças, né? Você vai tirar uma criança de uma escola só porque para ela tá doloroso estudar? Também não. E Deus não vai te tirar da encarnação porque tá doloroso para você. Esse é o seu processo de crescimento, de aprendizado. Mas aí eu posso mudar o olhar para essa dor, ressignificar. Problema do ser, do destino e da dor. E com relação à dor, eu já vou puxar aqui, já eu trago o conceito de alma do artigo. Eu vou puxar Não, na verdade eu vou seguir a ordem que vai ser melhor. Então a gente falou do princípio inteligente que estagiou nesses 4 reinos. E aí o conceito de alma, que está no artigo... Gente, eu já falei aqui algumas vezes, né, que o meu inglês, ele não é bem lá aquelas coisas, então eu vou tentar ler. Eu tô melhorando, agora eu comecei a estudar inglês online e já minha pronúncia vai estar bem melhor. Me deem um prazo aí. Mas o artigo é The Anatomic Location of the Soul from the Heart through the Brain to the Holy Body and Beyond. A Journey through Western History, Science and Philosophy. Se você quiser buscar, ele tá na revista de Neurocirurgia, isso mesmo. Volume 65, número 4, de outubro de 2009. Os autores é Antônio Germano, Francesco Tomasello, Giuseppe Anastasi. Gente, esses nomes todos... é da Espanha, pessoal. Itália, Espanha, Itália. Lúcia Merlo, Mark Rude, Giuseppe Santoro. Principalmente, eu acho que é esse Giuseppe Santoro aqui que eu vi o nome dele aparecer mais vezes. É Santoro et al. Se vocês quiserem buscar. Eu tô falando todos os nomes porque eu não vou escrever dessa vez, tá bom? Então, portuguesamente falando aqui, a localização anatômica da alma do coração, através do cérebro até todo o corpo e além. Uma viagem pela história ocidental, ciência e filosofia. O pessoal tem buscado muito a definição da espiritualidade, da alma, com a ciência, com a filosofia. Tá sendo bem legal ver isso, porque é uma das propostas da doutrina espírita também. Unir ciência, filosofia e religião, né? Então, eles trazem aqui que, dentro das pesquisas desse artigo, eles encontraram 2 conceitos dominantes e engraçados é que eles são incompatíveis entre eles, com relação à alma. Porque eu estava buscando aqui qual que é o conceito de alma. Um conceito entende a alma como espiritual e imortal, e outro entende que a alma é material e mortal. Eu já expliquei isso em outros vídeos, se vocês quiserem pesquisar. Só assistir os vídeos mais para trás, tá? Em ambos os casos, a alma foi descrita como estando localizada em um órgão específico
ou estrutura anatômica, ou como pancorpórea, que aí a gente pode trazer em paralelo aí com a doutrina espírita, que seria esse perispírito, que a alma está localizada em uma adjacência, assim, em algo que está dentro do corpo, mas que se expande. E aí a gente explicou um pouquinho melhor nessa questão do perispírito. E assim eles vão buscando a busca pela alma, tem outras palavras, levado a um aprofundamento do nosso conhecimento científico a respeito do fisiológico e em particular natureza cardiovascular e neurológica dos seres humanos. E por que tem essas correlações? Porque a nossa tomada de decisão pode mudar a nossa frequência cardíaca, pode mudar os nossos hormônios de serotonina, de adrenalina, através das nossas decisões. Só que as nossas decisões é que está sempre aí numa discussão, né? De onde vem a decisão? Ela não está só dentro do cérebro, e aí eu peço que vocês assistam os outros vídeos que vocês vão entender melhor, porque eu aprofundo mais nessas definições. E essa definição é legal eles verem, eu acho legal encontrar essas definições, porque vai juntando a nossa fisiologia, as nossas dores, os nossos mecanismos biológicos com o nosso pensar. E é algo que eles trouxeram aqui no livro, que eu vou até trazer especificamente como que está aqui para eu falar mais próximo. Você é responsável por tudo aquilo que faz. Tudo aquilo que você faz é da sua responsabilidade. E aí eu vou trazer uma referência que também não está nesse capítulo, mas que eu lembrei dela e acho importante colocar aqui, que está no livro Céu e Inferno, que é um dos 5 do Pentateuco, através de Kardec e dos Espíritos. Chama Código Penal da Vida Futura, é um dos capítulos dos itens aqui, Código Penal da Vida Futura. E ele tem uma correlação muito legal com as dores para a gente entender. Que fala o seguinte: a alma ou espírito sofre na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Então a gente tem planejamento reencarnatório, mas ele não é fechado, não é como algumas pessoas entendem como que é a palavra que vem dos indianos? Karma, tá? Tem um planejamento, mas através do amor você pode mudar ele, mas você pode piorar também através da dor. Quando a gente chega no plano espiritual, após uma reencarnação, a gente pode sofrer por ter deixado de lado esse planejamento, por não ter buscado a nossa missão. Eu já falei em outros vídeos para você definir a sua missão. Então a gente pode sofrer aquilo que a gente não conseguiu fazer na vida corpórea. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Então a gente não tem como ter completa felicidade aqui, pelo menos num planeta de prova e expiação. Se você quiser a felicidade acima de tudo, você vai começar a enfiar o pé na jaca em alguns momentos e a vida vai te parar em algum momento, porque isso é contra as leis da natureza, porque a felicidade depende de outros fatores que não só a do plano físico. Você pode ter alegrias, você pode se considerar uma pessoa feliz, mas o problema é quando você quer pôr a sua felicidade acima do outro e acima de muitas circunstâncias. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, quando eu tenho conquistas do meu espírito, que não é conquistas só materiais, o meu espírito vai ter essa sensação de felicidade, de alegria. Poxa, que legal, eu tô aqui sábado à noite, consegui superar um obstáculo, vou gravar esse vídeo. E vou superar o maior obstáculo, que é colocar esse vídeo sem edição para vocês. Vou superar um obstáculo gigante aqui de perfeccionismo, ok? Que nesse momento eu prefiro fazer do que perfazer, eu prefiro o feito do que o perfeito. Um outro ponto aqui: se toda imperfeição é fonte de sofrimento,
O espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Atenção aos viajores, como fala? Viajantes de plantão. Para você que está achando que aqui é só um passeio, eu escutei muito minha mãe falar isso quando eu era criança. Você não está aqui. A Terra não é um parque de diversão. Então, se você deixou de fazer o bem por distrações terrenas, pode ter sofrimentos vinculados a isso, tá bom? Se atente a tudo aquilo que você está deixando de fazer, e não só aquilo que você está fazendo, mas aquilo que você está deixando de fazer, porque tem relação com dores e sofrimento. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Lá no vídeo introdutório eu falei muito sobre a culpa e de uma relação com a palestra do Arthur Valadares e uma mensagem de Emmanuel sobre a culpa. Se você tem sentimentos de culpa internamente, volta lá no vídeo introdutório que tem informações bem legais. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Gente, olha isso, que bacana. Quando a gente vai conhecendo as leis biológicas, a gente vai entendendo que se você passou muito tempo num processo de culpa, de problema, o seu corpo vai reagir a esse tempo. Quando você tiver doenças que estão durando muito tempo, dores que estão durando muito tempo, às vezes faz parte do seu resgate, mas não tem nenhuma condenação perante Deus que é por tempo determinado, que é prescrito para você. Você pode alterar esse tempo, que fique bem claro isso. Então, se o seu tempo de dor e de sofrimento ainda não foi alterado, confie em Deus de que você está fazendo a sua parte. Mas precisa ser muito sincero dentro de você de que você está fazendo a sua parte. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero de volta ao bem. Isso tá tranquilo dentro de você? Você tá fazendo aquilo que no seu coração fala para fazer? Você tá se aproximando de Deus? É sincero? É efetivo? Porque às vezes a gente fica meio enrolando, né? De volta ao bem? Então tá tudo bem. Ok? Deste modo, o espírito é sempre árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia. Nossa, eu nunca ouvi essa palavra. Pertinácia no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Cabe a você. Mas a gente ainda desconhece muitas informações, né? Então a busca pelo conhecimento ela é muito importante. Tipo de que a inflamação é algo ruim, eu vou falar disso agora. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Ah, errei. Vou lá, gente, com todo respeito agora com a religião católica e com os rituais da religião católica. Mas agora eu vou fazer um paralelo aqui com a doutrina dos espíritos, e isso é uma informação da doutrina dos espíritos. Não adianta só se arrepender do fato e ir se confessar. Me arrependi e agora eu estou salvo dos meus problemas. Isso foge à lei de resgate, tá? Quando Jesus falava de que vai e não peques mais, não quer dizer que a pessoa não passaria por problemas e resgates das coisas que ela causou. Se você acompanhar as pessoas aí que seguiram Jesus após e que foram curadas, muitas delas passaram por sofrimentos, mas elas decidiram um caminho a seguir, tá? Então, o arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Olha, esses nomes para quem sente dor, eles são familiares. Reabilitação, eu passei por uma lesão e eu preciso reabilitar.
Então, quando eu passei pela lesão, eu já tinha me arrependido e eu posso reabilitar. Ó. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Não é porque você se perdoou ou perdoou alguém que você não vai passar pelo processo de expiação e de reparação. Quanto mais tempo você ficou sem se arrepender, mais período de sofrimento e dor. Quanto menos tempo resistindo, mais rápido será esse processo de reparação e de expiação. Agora que eu lembrei que o vídeo corta, de qualquer forma eu vou ter que fazer a junção dos 3 vídeos aqui para não dar um cortezinho aí, eu estava esquecendo desse detalhe. Mas vou ter que colocar então no editor de vídeo e juntar esses pedacinhos. Gente, para renderizar esses vídeos de aproximadamente 50 minutos ou 1 hora, eu fico, acho que uns 30 ou 40 minutos renderizando, se não for mais. E o celular fica assim, inutilizado, sem poder fazer nada. Mas vai ter que passar por isso, não vai ter jeito. Senão eu vou ter que colocar 3 vídeos lá e não quero, né? Vou colocar um só. Vou fazer isso. Vou fazer hoje ainda, para amanhã, domingo cedo, tá liberado esse vídeo e não deixar para depois. Então, para finalizar o capítulo de hoje sobre a evolução da alma, eu vou deixar algumas perguntas para vocês perceberem essa questão da relação de tudo que você já passou. Porque para entender essa relação do átomo ao arcanjo, do princípio inteligente, das correlações das escrituras sagradas, a gente vai ver nesse espírito de sequência para você entender a continuidade da evolução da sua alma. Então, primeira pergunta para você responder, anota aí. Quais as características das pessoas que estão à sua volta contribuindo para você ser quem você é? Pai, mãe, chefe de trabalho, colega de trabalho, colegas de escola, de faculdade, marido, filhos. Quais as características dessas pessoas? Pode elencar aí de 3 a 5 das pessoas mais próximas. Elenca defeitos e elenca qualidades. Você vai ver quantas coisas têm parecidas com você. Agora, depois que você responder essas, você vai fazer de você. Quais são as suas características que contribuem para essas pessoas serem o que elas são? Coloca defeitos que você tem, qualidades. E veja o que desses defeitos e dessas qualidades contribuem para as pessoas que estão à sua volta serem o que elas são. E aí, percebendo essas características, uma outra pergunta seria: como eu estou usando as minhas características para que o meu próximo se torne a melhor versão de si? Como que eu estou melhorando os meus defeitos e como que eu estou colocando em prática as minhas qualidades para que o meu próximo se torne a melhor versão de si? Eu tenho responsabilidade sobre isso? Não diretamente, mas indiretamente sim, porque você não está em torno dessas pessoas à toa. Como que eu estou usando as minhas características para que o meu próximo se torne a melhor versão de si? Eu só estou criticando e batendo de frente com eles? Será que isso é uma boa estratégia? Ou eu estou realçando as qualidades que eles têm e acolhendo as dificuldades para que eles trabalhem, para que a gente trabalhe junto e eles não trabalhem sozinhos, né? De que forma eu estou atenuando as dores do meu próximo com a inteligência que tenho que sobrepõe os meus defeitos? Isso daqui foi uma chamada de atenção que eu tive no último Evangelho no Lar, da casa espírita que eu frequento, e que eu ficava falando assim, mas as dores que cada um passa é porque tem que passar. Não adianta, se a pessoa não quer ajuda, não adianta a gente querer ajudar. E a espiritualidade colocou no Evangelho segundo o Espiritismo lá uma chamada de atenção para mim assim, muito bem dada. E isso serve para mim também e eu estou trazendo aqui para compartilhar com vocês. De que forma você está atenuando a dor do seu próximo?
De que forma? Tantas pessoas já atenuaram as suas dores? Não adianta dizer que não, que já atenuaram. Pode parar para pensar que você vai achar. Então, de que forma você está atenuando as dores do seu próximo através da inteligência que você já tem, que sobrepõe os seus defeitos? Porque defeito, gente, a gente está trabalhando com o tempo. E se você estuda as leis da natureza, você vai saber que não é plantando uma semente hoje que você vai ter fruto amanhã. Então, você está plantando a semente da paciência hoje, não é amanhã que você vai ter paciência. Você ainda vai ter muita impaciência. Tem que dar tempo ao tempo. Mas você já tem a inteligência. E essa inteligência, o princípio inteligente vem evoluindo desde lá do mineral, passou pelo vegetal, passou pelo animal. E nós, humanos, temos essa inteligência que sobrepõe a todos os outros da natureza. O que você está fazendo com essa inteligência? Quanto mais você desenvolver a sua inteligência, a sua alma vai alcançar patamares maiores. Mas não adianta só desenvolver a inteligência. É juntar as duas asas da humanidade, a inteligência com a moral, para que a gente tenha mais consciência do que é certo e errado, do bem e do mal, e possa melhorar o que nós temos de dificuldade e atenuar a dor do seu semelhante também. E é isso, eu achei que o vídeo seria bem menor, deu 51 minutos de vídeo, vai dar um pouquinho mais 52, né? Agradeço a sua participação em assistir. Mais uma vez eu venho pedir, comente no vídeo. Essa sua ação é muito importante para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Curta o vídeo, não só compartilhe com outras pessoas, comente também. E se fez sentido para você, compartilhe essas perguntas com outras pessoas, para que elas busquem essa consciência também de atenuar a dor do próximo, de perceber essa evolução da alma. Desejo a todos vocês um Feliz Natal para quem está vendo esse vídeo dia 27 de dezembro de 2020. Para quem não está vendo, eu desejo que o amor de Jesus transforme a sua vida em natais todos os dias e não só no dia 25 de dezembro. Um beijo e até o próximo vídeo. Vocês vão ver eu tocando o dedo aqui, ó. Mentira, eu posso editar agora, né? Que eu vou colocar lá no negocinho. Mas eu vou deixar aparecer para vocês. Sabe que eu falei que eu não ia editar.